Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.on, hoje conversando com Flávia Maia sobre o projeto Desperta. A mostra é viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe, o patrocínio da Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, Agrosul Catarinense, Via Mac e Dicomp. A realização é da Benes Produções Culturais, do Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou Simone, uma das coordenadoras do festival. Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Simone. Então, Flávia, a ideia é a gente conhecer um pouco mais, né, as pessoas que apresentaram os projetos aqui para a gente, e depois a gente conversar um pouco mais sobre o vídeo, sobre o projeto em si. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória, sobre seus trabalhos, o que te inspira. Conta um pouquinho aí pra gente. Legal, Simone. Então, eu sou Flávia Maia, eu sou musicista, sou educadora, sou escritora. E acho que que me motiva, principalmente, acho que a vida toda, mas com mais consciência de uns tempos para cá, é a relação entre a cultura, o que a gente chama de natureza, mas que somos nós também, é, a cultura, a forma de se expressar, como essas coisas se relacionam, estão juntas e convivem. Uma coisa importante de contar é que eu entrei na música, a música me chamou pela cultura popular, foi aonde eu me encantei. Então eu sou paulistana, nascida em São Paulo, criada em São Paulo, bem urbana, mas lá pela 1997, 98, finalzinho da década de 90, eu fui convidada a participar de um grupo de percussão que estava pesquisando a cultura popular brasileira, os ritmos brasileiros, os ritmos tradicionais e tal. Então eu entrei pela música por aí. E, na verdade, não foi muito a música, mas foi o universo todo onde a música não é do artista, a música é da rua, a música é do povo, a música é aquela manifestação onde as pessoas todas estão lá fazendo música, fazendo dança, fazendo seus figurinos e brincando na rua. Então esse lugar me encantou muito, esse lugar da arte, não só da música, né, mas da arte feita quase como uma expressão necessária da sua vida e da forma como você vive, né? Então, como a arte totalmente relacionada com o teu cotidiano, com a tua forma de viver, de desejar, e muito com a sua espiritualidade também, que eu acho que isso que vem se conectar depois, mais para frente, com esse vídeo que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, a partir daí, eu me encantei muito pelos ritmos, pela percussão, fui tocar muito percussão, e aí isso abriu muitas portas, toquei com vários grupos, Palavra Cantada, tive minha própria banda, com Madre Flozinha, e fiz parte de um grupo que para mim, vamos dizer que é o meu grande currículo, ou aquilo que eu tenho muito orgulho, que é o Barbatux, que é um grupo de percussão corporal, que tem aí uma trajetória longa, então foi por 16 anos, eu fiz shows e gravei discos e viajei e tive a oportunidade de conhecer muitas culturas, né, para além da cultura brasileira. E foi uma grande escola de improvisação, de relação com o próprio corpo, de como se expressar através da música. Então o Barbatux foi um grande caminho para mim, assim, e muito importante. E aí veio a educação nesse caminho. Acho que um pouco também pela necessidade de músico ter que fazer coisas que dessem um pouco mais de regularidade, assim, né? Uhum. Mas eu fui para a educação e me encantei também. E aí abriu um caminho, assim. Então sou educadora, mas dei aula para crianças pequenas por muito tempo. Depois fui coordenar projetos de educação musical. E aí eu acho que isso que eu estou falando, né, dessa relação onde a arte se relaciona com o cotidiano, onde a arte pode ser, no caso das crianças, né, quando a gente fala das crianças, como a música, a dança, o movimento, são brincadeiras, né, onde isso é brincadeira. E onde a brincadeira é fundamental para o nosso desenvolvimento, né, então é através da brincadeira que a criança se desenvolve e tal. Então isso para mim, me relacionar com isso, com o universo da brincadeira, das brincadeiras populares, das brincadeiras de roda, e como isso se relacionava lá com o meu início de estudo e de conhecer a música e tal,
como isso foi um chamado, uma coisa muito importante assim para minha carreira. Então fui ser educadora, a partir daí eu fui escrever livros que falassem sobre arte, música, espiritualidade, natureza, enfim. E, então tenho 2 livros publicados, o Todo Mundo Sente, que fala sobre emoções, e O Silêncio, que é um livro que fala sobre essa percepção dos sons da natureza e dos elementos que nos compõem e estão aí e fazem parte da gente. E É, e esses livros, eles são infantis ou esses não? são infantis, são 2 livros infantis, que eu escrevi dentro de um projeto que eu coordenei de educação musical, chamado Construindo Música. Então, dentro do projeto, eu estava coordenando o projeto e acabei publicando os livros como ferramenta mesmo de trabalho. Então, os livros estão aí rodando. Enfim, e eu sou praticante de yoga também. Uhum. Essa é já há muito tempo. Então, eu estou falando isso porque eu acho que a minha busca por autoconhecimento e busca por estar sempre em contato com os meus anseios, meus desejos, aquilo que está brotando dentro de mim, tentando acalmar e me expressar, eu acho que isso também é uma coisa que vem muito, carrega também um pouco da forma como eu me expresso e da forma como me... Não te ouço. Alô? Oi, agora Agora voltou. voltou. Voltou, Desculpa, né? deu uma interferência aqui. Uhum. Então, eu estava falando que aí, o yoga acabou me conectando, assim, como a música passou a ser para mim a música e a arte, né? Eu estou falando da música porque é a minha arte primeira, assim, né? Onde eu me conecto primeiramente. Como eu uso essa arte, essa música para expressar e me curar, né? Então, como eu uso esse caminho para falar sobre o que eu sinto, o que eu preciso viver, aquilo que preciso e que, com certeza, tem ressonância no coração das outras pessoas que ouvem, né? De algumas das pessoas que ouvem, com certeza. Espero E, que sim. e é impressionante, né? Que quase tudo que você comentou aí a gente identifica nesse vídeo no Desperta, né? Pois é, né? Pois é, então o Desperta veio como uma proposta, foi um segundo vídeo que eu fiz, foi quase que um prolongamento de um primeiro trabalho que eu fiz chamado Pro Mato, que também é um vídeo arte. E nisso que eu estava falando, né, de compor como processo de cura, compor como processo de dizer o que eu estou precisando tocar nesse mundo, assim, eu fiz para o Mato, eu primeiro compus a música e falei, eu queria fazer um trabalho de arte a partir disso. E aí eu chamei uma equipe, formei um grupo de pessoas para ir comigo nessa jornada. E quem eu chamei para fazer a direção artística foi a Marina Guzzo, que é uma pessoa que pesquisa performance e tal, então eu chamei ela para trazer, então eu chamei a Letícia Doreto, que fez a minha direção de movimento, minha preparação corporal, a Lia, que fez o figurino, e o Gui, que filmou e captou as imagens. No meio do processo desse trabalho do Prumato, a gente estava no mato, fazendo toda a filmagem, captando imagens, e a Marina falou, Flávia, eu queria muito fazer, captar vocês imergindo, né, submergindo nesse lago, e a gente fazer, então ela visualizou a imagem, e aí eu vi aquilo, né, aquela ideia e tal, eu falei, nossa, eu tenho uma música para isso, assim, eu tenho uma música que fala, que remete a esse desejo do desaparecer, assim, né, então Desperta é uma canção que fala sobre essas dores profundas, quando algo muito rasgante, você tem desejo de sumir, de desaparecer. Então, essa coisa de submergir, nossa, eu quero afundar aqui, eu quero ir para essa escuridão, assim, né? Essa dor que nos leva a um lamento, né? A música é um lamento, é um choro, assim, um desejo de sumir diante de algo que você não dá conta, mas ao mesmo tempo a gente contrapôs com a imagem do nascer do sol,
dançar no nascer do sol, então uma imagem belíssima, né, desse céu maravilhoso, assim, e tem um ditado que eu não sei de quem é, mas que eu ouço e eu acho muito bonito, que fala assim, quando você sente que você não está sendo visto ou valorizado por aquilo, por algo que você fez, pense que o sol dá um espetáculo todas as manhãs e pouquíssimas pessoas estão acordadas para ver. Então, um pouco desse espetáculo que é o nascer do sol, né? Uhum. Então, então trazer esse contraponto de que mesmo diante de uma dor, de algo, e a gente estava vivendo, isso foi um pouco pós-pandemia, assim, um pouco ainda no processo de muitas dores acontecendo, não só pessoais, como mundiais, né? Que a gente ainda vê e vive guerras e mortes e conflitos, e essa angústia, né, e a sensação de impotência que a gente tem diante de dores que são ancestrais, né, e grandes, mas ao mesmo tempo que tem essa dor, tem essa esperança desse dia que renasce todos os dias um novo sol, né? É o mesmo sol, mas é uma nova vida que se inicia, uma nova possibilidade de cura e de reexperienciar a vida. A Então, Desperta renovação, né? exatamente da Chance de uma renovação, renovação, a né? chance da renovação. É. Então é por isso que é Desperta. Despertemos para um para um novo dia, para uma nova possibilidade. Então é isso, é a arte como forma de cura mesmo, assim, como forma de a gente pensar como a gente se transforma através da arte e muito da relação com a terra, com o chão, com a água, com o céu, com o vento, com os elementos e com esses seres todos que estão nos contando muitas coisas, né? E a gente precisa estar mais. A gente que é da cidade, né? Eu comecei falando, eu paulistana, super urbana, né? Mas sempre buscando estar na natureza como esse lugar de reencontrar esse caminho, enfim. Olha, Então, um pouco isso que que Desperta legal. conta. É bastante profundo, né? É, Tem todo, né? Acho que tem né, toda a tua experiência, a tua vivência, né? Tá tudo ali. E hoje, Flávia, que projeto você está trabalhando? O que você, nesse momento, está se dedicando aí? Tem alguma coisa que está por vir? O que você está trabalhando? sim, estou trabalhando algumas coisas. É. Eu vou lançar ano passado, no final do ano passado, eu lancei um álbum para as crianças, então eu faço muito trabalhos dedicados às crianças, né? É um álbum chamado Foguete Ágil para Elefantes e Formigas, que também é um chamado um pouco para se a gente precisar sair desse mundo, a gente vai precisar de um foguete que leve elefantes e Sim. formigas. É um pouco uma brincadeira, mas o álbum é bem lúdico. E eu vou lançar agora, em breve, ainda não tem uma data certa, um clipe de uma das músicas, se chama Espacial. Então eu falo que é um clipe, é um eclipse, porque é uma música que fala sobre o espaço, então é um eclipse. Então eu vou lançar esse vídeo, logo, logo também tá por aí. Vou lançar um outro álbum, não de músicas autorais, mas de músicas de domínio público também para as crianças. E vou lançar algumas músicas minhas, composições aí não para as crianças, músicas para todos, na verdade, não é só para adultos, mas para todos, que eu estou em processo aí de gravação. Então, a ideia hoje, como a gente às vezes lança álbum, a gente lança singles, né? Então, eu devo fazer alguns lançamentos de músicas aí ao longo do ano. E tenho trabalhado também com experiências de levar essa, e vou fazer agora em março, uma imersão com um grupo de pessoas para falar sobre como a música pode ser olhada como esse caminho de cura. Então, não para músicos, mas para a gente usar a voz e o corpo, a linguagem da música corporal, a linguagem da expressão, a percepção dos sons e dos nossos sons, como isso se relaciona com com o nosso bem-estar, com o nosso autoconhecimento. Então, também viajando por esse mesmo caminho aí.
Olha que bom. Então, o Desperta, ele vai ser exibido amanhã no nosso canal YouTube, mas vai ficar lá no Legal. canal, né? Então, fica na programação da mostra aí por um tempo. Quem não puder assistir amanhã, a partir das 19h30, no canal YouTube da Bienes Produções Culturais, vai poder acessar em outro momento, né? Legal. E essa nossa conversa também vai depois entrar aqui, tanto nas redes sociais quanto lá no canal YouTube. Então, as pessoas também vão poder conhecer um pouco mais, não só o trabalho e você. A gente já está caminhando aqui para o final. Queria saber se você quer fazer mais alguma consideração, comentar mais alguma coisa. Eu queria agradecer muito a oportunidade, é uma honra ter sido selecionada para a mostra. Eu assisti alguns já estou aqui acompanhando as lives, então fico muito feliz. É uma troca, né? Ver outros artistas e outras pessoas colocando aí seus trabalhos no mundo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que iniciativas como essa tem muito que ter vida e vida longa. Então, parabenizo a mostra e o projeto e todos vocês pela iniciativa. Agradeço o convite. E quem quiser conhecer mais das minhas músicas, no Spotify, Flávia Maia, ou aqui no Instagram também, onde eu compartilho aí um pouco do meu trabalho e em breve novidades aí. E outras videoarts também, que eu espero botar no mundo em breve. Que ótimo. Muito obrigada, Flávio. Eu desejo aí sucesso, né? Você tem aí grandes perspectivas, um monte de coisa aí, um monte de projetos, então que você tenha muito êxito. Enfim, Muito, parabéns, né, pelo teu muito trabalho. obrigada. Obrigada, tá bom? E aí, Tá, espero que a Simone. gente tenha Te outras encontre por aí. oportunidades. Tá Tá legal. bom? Muito obrigada. Até a Ah, obrigada. próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau, Até tchau. mais.